Suicídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 5. A contemporaneidade dos dons espirituais. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. É um prazer estar me dirigindo a você para juntos meditarmos um pouco em alguns pontos da nossa lição que fala sobre o vento sopra onde quer, um trimestre que está restrito a questões relacionadas ao pentecostalismo, ao mover do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. E neste domingo vamos falar sobre a contemporaneidade dos dons espirituais. Esse é um assunto muito importante para os cristãos pentecostais, porque uma das definições que nós cremos ser para o crente pentecostal é que o crente pentecostal crê que os dons que são mencionados na Bíblia Sagrada e a manifestação desses dons é para os dias de hoje. Então nós acreditamos com toda a nossa inteligência, com toda a certeza de que a Bíblia deixa claro que os dons, conforme mencionados em 1 Coríntios, capítulo 12 e 14, são dons que não ficaram restritos aos dias dos apóstolos, são dons que podem ser vistos na igreja hoje e são dons também que não se perderam com o passar dos anos, principalmente ao longo da história da igreja. Okay? Então, é sobre esse assunto que nós vamos tratar neste domingo. Antes de mais nada, é preciso responder aqui a uma questão que geralmente é feita por algumas pessoas que não são pentecostais. E algumas pessoas dizem: eu não vou buscar o batismo com o Espírito Santo, eu não creio nos chamados dons espirituais, porque a igreja lá em Corinto era uma igreja bagunçada e tinha os dons espirituais. Eu já ouvi isso diversas vezes de cristãos não pentecostais, cristãos até muito sérios, pessoas que têm temor a Deus, mas que talvez por estar entendendo de forma equivocada a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, acham que os problemas que aconteciam na igreja em Corinto estão adstritos, estão envolvidos ali na manifestação dos chamados dons espirituais. É preciso que deixemos claro que quando Paulo trata dos chamados dons espirituais, ele vai fazê-lo a partir do capítulo 12 até o capítulo 14, tendo ali o capítulo 13 sobre a ponderação, não é? A nossa vocação, a importância que temos que dar à manifestação dos dons espirituais feitos com amor. Isso é inegável. Tem o chamado capítulo amor entre o capítulo 12 e 14, tem o capítulo 13 que fala sobre o amor. Mas os capítulos 12 e 14 trazem as manifestações dos dons espirituais. Por que eu estou mencionando capítulo 12 e 14? Porque antes de Paulo chegar no capítulo 12, tem 11 capítulos anteriores que mostram os problemas com os quais a igreja em Corinto estava apresentando. Ou seja, havia ali partidarismo, havia ali crentes que estavam procurando tribunais para processarem outros crentes, né? Porque outros crentes faziam dívidas e não pagavam, não honravam seus compromissos e achavam que aquilo ali era uma coisa muito legal de se fazer, que não havia problema para a sua espiritualidade. Temos um rapaz que tem relações sexuais com a esposa do pai dele, não é? Então são problemas gravíssimos que nós vamos encontrar relatados ali por Paulo na primeira carta aos Coríntios, que isso não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, nem com falar em línguas, nem com a manifestação dos dons espirituais. Onde eu quero chegar com isso? Dizer que a igreja em Corinto era uma igreja bagunçada por causa dos dons espirituais deixa de ser um equívoco para ser um erro de interpretação muito sério, porque aquela igreja tinha vários problemas. Aqueles crentes estavam aprendendo a ser cristãos. E nesse decurso, muitas coisas precisavam ser ajustadas, ok? Então, não se pode dizer, até por um respeito à hermenêutica, que são as regras de interpretação da Bíblia, nenhum crente pode dizer que a igreja em Corinto era bagunçada por causa dos dons espirituais. Por isso que Paulo, quando vai tratar dos dons, ele trata a partir do capítulo 12, ao passo que nos 11 capítulos anteriores, Paulo trata dos diversos assuntos relacionados a práticas incorretas e muitas vezes erradas daqueles crentes que precisavam ser disciplinados por Deus para que pudessem ao mesmo tempo manifestar de forma adequada os chamados dons espirituais. É isso que nós devemos levar em consideração para não confundir esse tipo de situação em relação aos nossos estudos.
Então, nós devemos também deixar claro que os dons também são mandados pelo Espírito Santo de Deus. Os dons não são uma invenção do ser humano, não é uma invenção da teologia pentecostal. Os dons espirituais estão relatados em 1 Coríntios 12 e nós, como pentecostais, dividimos esses dons. São 9 dons, conforme ali o apóstolo Paulo está abordando. E o primeiro grupo de dons nós chamamos os chamados dons de elocução, aqueles dons de fala, que são o dom de profecias, o dom de variedade de línguas e dom de interpretação das línguas. O segundo grupo de dons são os dons de sabedoria, que é o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra de conhecimento e o dom de discernimento de espíritos, ok? E o terceiro grupo de dons nós vamos chamar, somos chamados dons de poder, que são o dom da fé, o dom da operação de maravilhas e os chamados dons de curar. Observe que Paulo não usa o dom de curar, ele chama de os dons de curar. Não é? Esse tipo de manifestação ele é apresentado no plural. Então nós devemos levar esse aspecto em consideração. O que é a profecia? Nós vamos tratar de uma forma mais específica numa lição posterior, mas a profecia é a manifestação de uma palavra específica de Deus em um determinado momento para a igreja ou para uma pessoa. A variedade das línguas, como nós entendemos, é a capacidade que a pessoa pode ter de falar em várias línguas que ela não aprendeu, que ela não conhece. E também tem a interpretação das línguas, ok? É a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para que uma língua que não foi aprendida possa ser interpretada. Lembrando que tanto a variedade de línguas quanto a interpretação das línguas, elas vêm do Espírito Santo. A Bíblia não menciona esse tipo de manifestação como sendo algo que a pessoa que está sendo usada aprendeu antes, ok? Vamos deixar isso claro, porque é esse o entendimento que a Bíblia traz para nós. Os dons de sabedoria se referem especificamente ali à questão relacionada à sabedoria propriamente dita, não é? A capacidade que Deus dá à liderança da igreja, ou outros cristãos também, de terem um entendimento adequado de determinada situação e agirem de forma sábia dentro daquela situação. O dom da palavra de conhecimento, como muita gente chama de dom de revelação, ele se manifesta em alguns casos em visões, em outros tipos de revelações, quando o Espírito Santo de Deus fala com a pessoa ou mostra a ela uma visão. Esse, na verdade, é o dom da palavra de conhecimento, porque essa expressão dom de visão não tem na Bíblia. O que tem é o dom da palavra de conhecimento, em que o Espírito Santo de Deus faz de forma sobrenatural uma pessoa conhecer uma situação que por si só ela jamais saberia. E temos também o chamado dom de discernimento de espíritos, em que o Espírito Santo de Deus mostra se uma determinada ocorrência, algo que está acontecendo, uma manifestação é de Deus ou não, tá certo? E o terceiro grupo de dons é chamados dons de poder, que é o dom da fé, em que o Espírito Santo de Deus capacita aquela pessoa com uma fé sobrenatural, uma fé diferente da salvação, tá certo? O dom de fé não pode ser confundido com a fé que a pessoa possui para ser salva, né? Temos também a operação de maravilhas, em que Deus utiliza pessoas por meio do seu Espírito Santo a fazer sinais e prodígios, coisas que são incomuns aos homens, tá certo? Porém, é naturalmente comum e fácil de ser feito para Deus. E temos também os chamados dons de curar, em que Deus, por meio do seu Espírito Santo, move pessoas para que possam curar outras pessoas também. Essa é um resumo, na verdade, dessas manifestações do Espírito Santo de Deus por meio dos dons espirituais. Aí entra uma questão que nós devemos fechar para encerrar essa nossa aula, essa nossa lição. O chamado cessacionismo e o chamado continuismo. Cessacionismo e continuismo são palavras que se opõem, levando em consideração a doutrina da contemporaneidade dos dons espirituais. Ou seja, há grupos cristãos que acreditam que os chamados dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, não existe mais, ou seja, ficaram restritos ao primeiro século, aos dias dos apóstolos. Nós, como pentecostais, não somos cessacionistas, nós somos chamados continuistas, porque nós acreditamos que, da mesma forma que Deus operou no primeiro século, Ele continua operando em nossos dias. Aí algumas pessoas vão dizer que
esses dons não foram manifestos na história da igreja. Eu queria desafiar você a fazer um estudo realmente sério sobre a história da igreja, que cubra efetivamente esses 2000 anos de história, para ter autoridade para dizer que em nenhum momento ao longo desse período esses dons foram manifestos. Se você, por exemplo, for fazer a leitura de uma obra que eu recomendo muito, chamada Dicionário do Movimento Pentecostal, do historiador pentecostal também, pastor Israel de Araújo, você vai ver ali diversos relatos registrados na história, e diga-se de passagem, pastor Israel de Araújo é um historiador. Você vai ver que vários relatos ao longo da história da igreja trazem diversos registros de pessoas que falavam em outras línguas, pessoas que profetizavam, pessoas que tiveram revelações de Deus, pessoas que, pelo poder de Deus, tiveram uma fé sobrenatural, pessoas que, pela palavra de Deus, pela orientação do Espírito Santo de Deus, agiram com muita sabedoria, que tiveram conhecimento de fatos que, se não fosse pelo Espírito de Deus, essas pessoas não teriam conhecimento daquelas coisas que estão acontecendo. Então, dizer que os dons espirituais não foram manifestos ao longo da história da igreja, talvez nos seja algo de extrema ausência de academicismo puro, e eu queria desafiar você a fazer um estudo mais sério da história. Você vai perceber que ao longo da história nós temos sim registros dos dons espirituais acontecendo, e acima de tudo, como pentecostais, acreditamos sim que o Espírito Santo de Deus em nossos dias age da mesma forma como ele agia no primeiro século. Que Deus abençoe sua vida e que você possa ver na sua igreja, na sua vida, na sua classe de escola dominical, os dons espirituais sendo manifestos. CPAD, a editora da Escola Dominical.